Videoaula 84. História, Geografia. 300 anos de Minas Gerais. Professora Rosângela e Valdete. A partir desta aula, nós vamos trabalhar o conteúdo sobre Minas Gerais. Este conteúdo não tem nos livros didáticos de vocês, nem no de língua, nem no de geografia e nem no de história. Vocês podem observar que no livro de geografia, depois do último conteúdo trabalhado, vai vir o Brasil regional. E pelo currículo mineiro, o quinto ano não estuda mais o Brasil regional. Vocês vão ver o Brasil regional em outras séries, ou então, se vier alguma determinação que é para trabalhar, nós vamos trabalhar. Mas, por enquanto, nós vamos trabalhar o conteúdo do Minas Gerais. Então, já que não tem no livro, vocês deverão anotar os pontos mais importantes das videoaulas. Esta videoaula, eu vou apresentar para você Minas Gerais de uma forma geral. Os próximos conteúdos, a professora Valdete que vai apresentar para você sobre Minas Gerais. Então, façam as anotações, porque não tem no livro didático, e as atividades, dos blocos de atividades e os cadernos que vocês vão receber avaliativo, os conteúdos a serem cobrados de geografia vai ser sobre Minas Gerais. Então, quando forem fazer, vocês deverão consultar as anotações de vocês ou as videoaulas. Não deixem de fazerem observações para poder fazer os exercícios. Entendido? Então, vamos lá. "300 anos de Minas Gerais. Por dentro da história. Minas nasce em berço de ouro. Por que 300 anos de Minas Gerais? Porque ano passado, em dezembro, Minas Gerais fez 300 anos. Minas Gerais é um estado novinho, podemos falar que é um estado bebê, comparando com países da Europa que existem mesmo antes de Cristo. Por dentro da história. Minas nasce em berço de ouro. O desbravamento da localidade, que hoje compreende o estado de Minas Gerais, na região sudeste, atualmente composta por 853 municípios, se iniciou no século XVI, por meio do trabalho dos bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que em 1720 foi desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. Então, tudo começou, né, com os bandeirantes entrando para o sertão adentro do Brasil, já que o Brasil começou a ser povoado pelo litoral, em busca de ouro e pedras preciosas. Então, inicialmente, os dois estados eram juntos, São Paulo e Minas Gerais, porque era uma capitania. O governo geral do Brasil, né, distribuía terras para pessoas de confiança, que se chamavam capitanias. Então, a capitania de São Paulo e Minas de Ouro era como se fosse um estado só. Depois, em 1720, foi desmembrado, São Paulo passou a ser só São Paulo e Minas Gerais passou a ser só Minas Gerais. No início do século XVIII, a região se tornou um importante centro econômico da colônia, com rápido povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a cair por volta de 1750, levando a metrópole Portugal. Por que metrópole? Porque ainda éramos colônia de Portugal, a criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de impostos, causando tensões que culminaram no mais conhecido movimento político e histórico de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Vocês já ouviram falar sobre a Inconfidência Mineira. Os brasileiros, estando descontentes por ainda serem colônia de Portugal, queriam a independência do Brasil. Com isso, em Minas Gerais, criou-se um movimento chamado Inconfidência Mineira. Um dos vultos, né, mais importantes desse movimento foi Tiradentes, mas tiveram outros vultos que eram poetas, advogados, né, pessoas influentes que se reuniam em busca da independência do Brasil. E esse movimento foi chamado de Inconfidência Mineira. O lento avanço da economia de Minas, como de toda a colônia, foi acelerado com o advento da produção e exportação de café.
A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade da província e no agente responsável pelo povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. Então, o Brasil passou por alguns ciclos econômicos. O primeiro dele foi a retirada do pau-brasil, que economicamente não trouxe lucro nenhum para o Brasil. Depois, descobriu-se que no sertão brasileiro tinha muito ouro e pedras brasileiras, e pedras preciosas. Então, chegaram-se bandeirantes com suas bandeiras que entraram o sertão afora, criando pequenos ou grandes povoados. No mesmo período, também coincidentemente, foi a época da cana-de-açúcar, né? Nasceram grandes fazendas no Brasil, e essas fazendas com grandes engenhos e grandes produções de cana-de-açúcar. A mão de obra, na época, eram os escravizados, né? Que vieram, né? Tráfico de negros africanos e foram escravizados no Brasil para fazer esse tipo de mão de serviço. Com a abolição da escravatura, precisavam-se de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, porque foi um outro ciclo econômico. Aqueles fazendeiros que já tinham forreado os seus escravizados, mantiveram eles. Aqueles que não tiveram que trazer mão de obra, que foram os imigrantes que foram chegando juntamente com a produção do café. E a produção do café foi responsável, né, por grande parte do povoamento também, e com isto teve que se criar outros meios de transporte, porque na época eram os carros de bois ou mula, provavelmente aí originando linhas férreas, né, para poder transportar o café de um estado para o outro. Ciclo da mineração e o povoamento do estado. A exploração da riqueza baseada na mineração desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões do Brasil colonial no século XVII, ocasionando o aumento da densidade populacional e da circulação de pessoas escravizadas no território. Lógico, né? Precisavam, né, como eu disse, né, de mão de obra. E para trabalhar até na extração de minério, do ouro, né, precisavam de pessoas escravizadas para fazer o serviço pesado. E com isso, a população foi só aumentando, porque outras, além das bandeiras e dos bandeirantes, chegaram outras pessoas em busca do minério, do ouro e de pedras preciosas. Nesse contexto, destacamos Ouro Preto, por ter sido a primeira cidade do estado de Minas Gerais a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Isso aconteceu em 1980. Olha só, Ouro Preto foi desenvolvendo muito, né? E passou, né, depois disso tudo, ela foi reconhecida pela Unesco. Primeiro, né, a primeira cidade, né, do estado de Minas Gerais a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade. A região foi povoada na última década do século XVII, com a descoberta do ouro, no leito de um córrego, sendo batizada inicialmente como povoamento de Vila Rica de Albuquerque, né, Ouro Preto, recebeu esse primeiro nome, em 8 de julho de 1711. Rico e desenvolvido na exploração do ouro, o povoamento teve seu apogeu econômico entre 1730 e 1765, quando se consolidou como um centro urbano com uma população estimada em 25 mil habitantes. Olha só, 25 mil habitantes naquela época era muita gente para a cidade. Sabará, atualmente, pelo último censo, juntando a população urbana e a população rural, deve chegar a 152, 154 mil habitantes. Agora, imagina, a gente vê uma cidade pequena perto da região metropolitana, faz parte da grande região metropolitana de BH. Agora, Ouro Preto já estava assim, super populosa, com 25 mil habitantes. Aí, o que eles fizeram? Ali projetaram-se dois dos maiores artistas do período colonial brasileiro, o arquiteto, escultor e entalhador Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho e o pintor Manuel da Costa Taide.
quando nós vimos a aula sobre patrimônio, né? Mostrei em Sabará, eu mostrei algumas obras para vocês, alguns monumentos que têm obras do Aleijadinho. Vila Rica se tornou capital de Minas Gerais em 1721, congregando um grande acervo cultural para a humanidade. Então, ela se tornou capital. Aí, em 1823, em razão da coloração escura das pedras de ouro descobertas na ocasião do povoamento na região, recebeu o nome de Ouro Preto. Então, ela deixou de se chamar Vila Rica, né, por causa da grande produção de ouro que se tirava na região, mas apareceu um ouro diferente, né, uma pedra diferente, bem escura. Aí, denominou-se a cidade, recebeu um outro nome de Ouro Preto. Ela permaneceu como capital do estado até 1897. Olha só, já tinha 25 mil habitantes, estava super povoada para a época. Não tinha como crescer, era uma região muito montanhosa. Então, a cidade, a capital, ficou pequena para ser instalada ali, ficar ser chamada de capital. Com isso, pensou, né, em transferir a capital para uma outra região. Foi aí que foi transferida para Belo Horizonte. Belo Horizonte já existia? Não. Belo Horizonte é uma capital planejada, uma cidade que foi desenhada para ser capital do estado de Minas Gerais. Ela foi planejada para ficar só dentro ali do limite da Avenida do Contorno. Mas como aconteceu em Vila Rica, Ouro Preto, não tinha como crescer. Agora, Belo Horizonte saiu da Avenida do Contorno e hoje acaba até pegando as regiões metropolitanas, as cidades próximas, né? Bem próximas. Curiosidades sobre as regiões da Rota do Ouro. Mariana, 8 de abril de 1711, criação da Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo e Albuquerque. 14 de abril de 1712, aprovação por Dom João VI com modificação do nome para a Vila de Nossa Senhora do Carmo. Então, aqui tem a rua Dom Silvério, no centro histórico da cidade de Mariana. Ouro Preto, 8 de julho de 1711, criação da Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar e Albuquerque. Então, foi o primeiro nome que recebeu. 15 de dezembro de 1712, aprovação por Dom João VI com a modificação do nome para Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Aí depois, quando descobriu uma pedra escura, né, que trazia ouro nela, né, que passou a chamar Ouro Preto. Então, aqui tem um centro histórico da cidade de Ouro Preto. Sabará, a nossa cidade. 17 de julho de 1711, criação da Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará. 9 de janeiro de 1715, confirmada por provisão do Conselho Real. Aqui tem a Igreja do Rosário, que se localiza no Centro Histórico de Sabará, que eu mostrei, né, maiores detalhes dessa igreja, vocês poderão assistir na nossa videoaula sobre patrimônio histórico. Diamantina, fundada como Arraial do Tejuco em 1713, com a construção de uma capela em homenagem ao padroeiro Santo Antônio. A localidade teve forte crescimento quando da descoberta dos diamantes, em 1729. Ao final do século XVIII, era a terceira maior povoação da Capitania Geral de Minas, atrás então apenas da capital, Vila Rica, hoje Ouro Preto, e tinha população semelhante à da próspera São João del Rei. Então foram as três cidades que se desenvolveram bem na época. Aqui tem o Centro Histórico de Diamantina. Diamantina não era, né, famosa só pelas grandes descobertas de diamante também. Na atualidade, nós podemos falar, né, que ela nos deu também um presidente, Juscelino Kubitschek, e teve outras personalidades na época do Brasil Colônia. Tiradentes. Suas denominações foram Arraial Velho de Santo Antônio e Vila de São José do Rio das Mortes. O nome São José resulta de homenagem ao então príncipe de Portugal, Dom José I. A Vila de São José resultou do desmembramento da Vila de São João del Rei em 1718. Aqui tem o centro histórico da cidade de Tiradentes. São João del Rei. O Arraial Novo do Rio das Mortes, que deu origem à cidade,
foi fundado entre 1704 e 1705. Porém, a região já era ocupada desde 1701, quando Tomé Portes del Rey se estabeleceu em Porto Real da Passagem, hoje nas proximidades dos bairros de Matozinhos, em São João del Rei, e Porto Real, em Santa Cruz de Minas Gerais. Santa Cruz de Minas, né? Aqui tem a Rua Santo Antônio, que é o Caminho dos Bandeirantes, e conhecido como a Rua das Casas Tortas, na cidade de São João del Rei. Cerro. Em 1701, teve início o arraial que daria origem à atual cidade do Cerro, centro da exploração de ouro na região. O primeiro nome de que se tem notícias foi Arraial do Ribeirão das Minas de Santo Antônio do Bom Retiro do Cerro do Frio, dado em 1702. Em 1714, o povoado foi elevado à vila, recebendo o nome de Vila do Príncipe. Então, aqui tem a Capela de Santa Rita, com sua longa escadaria. Ela está na parte alta da cidade do Cerro, de onde se tem uma atraente vista da cidade. E Cerro também é uma das cidades, né, um dos municípios que também produz um dos melhores queijos de Minas Gerais, queijo do Cerro. Congonhas. Existe uma controvérsia sobre a data da criação da freguesia de Congonhas, sendo esta atribuída por Cônigo Trindade em 1734 e Xavier da Veiga, 1745. Conforme o IBGE, Congonhas teve origem em 1957, quando foi fundado o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Então, aqui tem um Santuário de Bom Jesus de Congonhas no alto da cidade de Congonhas. Aqui, onde vocês podem ver, são os profetas, obras produzidas por Aleijadinho, né, em pedra sabão. Então, quem chega aqui, né, na cidade, dá de cara com esses profetas no adro da igreja. Onde estamos? Minas Gerais é um dos 26 estados do Brasil. O Brasil se localiza na América do Sul. E o estado de Minas Gerais, ele está no Brasil dentro da região sudeste. O Brasil é dividido em 5 regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. O nosso estado está dentro da região sudeste. Ele é composto por 853 municípios, possui extensão territorial de 586.522.122 quilômetros quadrados. Olha só a extensão do nosso território. Ele é bem maior do que muitos países, né, aí para o mundo afora. Então, aqui tem o estado de Minas Gerais com um mapa, né, com o território de desenvolvimento. Aqui está distribuído por regiões. Então, vocês podem ver que tem a região metropolitana de BH, tem a zona da Mata, a zona do Triângulo Mineiro. Então, está dividido desta forma. A bandeira e o brasão de Minas Gerais. Os símbolos oficiais... Deixa eu passar esse carro, gente. A bandeira e o brasão de Minas Gerais. Os símbolos oficiais são textos visuais e ou imagéticos, eleitos em determinado momento para representar elementos significativos da história e das tradições de um município, estado ou país. Em Minas Gerais não é diferente. A bandeira e o brasão de Minas possuem imagens e textos que nos fazem pensar sua história e memória, além de elementos culturais, econômicos, políticos e sociais que atravessaram os tempos. Então, cada município tem a sua bandeira e tem o seu brasão. Cada estado também. E o Brasil também tem a sua bandeira, tem os seus símbolos oficiais, né? Esses símbolos oficiais nós vamos aprofundar no mês de setembro, quando comemora o mês da pátria, aí nós vamos ver quais são os símbolos oficiais do Brasil. Aqui nós vamos ver os símbolos oficiais do estado de Minas Gerais, que é a bandeira e o brasão. E o brasão, ele é utilizado
normalmente colocam-se em documentos oficiais. A bandeira e o brasão de Minas. Então, aqui nós temos a bandeira. A bandeira de Minas Gerais é branca, com um triângulo equilátero vermelho no centro, contornado com a expressão libertas, quais será também, que significa liberdade, ainda que tardia. Então, ele é um triângulo equilátero, por quê? Porque ele tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos, né, que é cada ponta aqui do triângulo, do mesmo tamanho, na mesma medida. O brasão. A oficialização do brasão de Minas Gerais data de 1891. Ele apresenta elementos relacionados à mineração. Que elementos são esses? Tem o lampião e as ferramentas, né, que são machado, martelos, né, que eram usados para a extração de minérios. As lutas pela liberdade e a tradição, a agricultura do Estado à época da oficialização, que vão ser quais? Os galos de fumo e café, que vão aparecer também no brasão. Além da estrela de 5 pontas, representando o pertencimento de Minas Gerais à União Federativa. Então, aqui nós temos o brasão. Então, em volta aqui, nós temos os galhos, né, com essas florzinhas, com os frutos, né, do café. Aqui ao lado nós temos o fumo, né, com as flores do fumo. Aqui são a estrela de 5 pontas, né, representando Minas na Federação Brasileira. Ao centro, nós temos o lampião e as ferramentas usadas pelos mineradores. Embaixo, o estado de Minas Gerais e a data. Arquitetura. Vamos falar um pouco da arquitetura de Minas. Minas Gerais reúne o mais importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro, sob influência do barroco europeu, mas com características peculiares. A arquitetura mineira no século século XVIII e XIX desenvolveu-se sobretudo nas regiões de Ouro Preto, Diamantina, Cerro, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João del Rei e Congonhas, que são as cidades históricas. Então, muita gente fala assim, se você for numa cidade histórica, você foi em todas. Por quê? Porque a arquitetura é muito parecida. Quem trabalhou praticamente nos prédios dos grandes monumentos? Aleijadinho, né? Foi um dos grandes arquitetos. Então, quando fala, se você for numa cidade histórica, você foi em todas, porque são bem parecidas. Na construção da beleza arquitetônica do Estado, destacam-se os trabalhos de Antônio Francisco Lisboa, como eu disse para você, o Aleijadinho, e de Mestre Ataíde, que são artistas completos que deixaram suas obras em muitas cidades mineiras, por meio da pintura, escultura, entalhamento em gesso, madeira, pedra-sabão e molduras, como eu mostrei para vocês no estudo de patrimônio histórico, que é onde eu mostrei Sabará, né? Podemos dar, por exemplo, a igreja Nossa Senhora do Carmo, né, que a frente dela, o frontispício, foi feito por Aleijadinho. Dentro tem o adro do altar, tem os púlpitos, né? Então, a igreja do Carmo, acho que é uma das igrejas que mais obras tem de Aleijadinho em Sabará. Ouro Preto, em meio aos casarões do século XVII e XVIII, construído nas ladeiras de uma região montanhosa, estão erguidas 13 igrejas monumentais, com altares banhados a ouro e imagens sacras, nos estilos barroco e rococó. A arquitetura religiosa do período evidencia o luxo e pode ser apreciada nas igrejas de Nossa Senhora do Pilar, São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Rosário e de Santa Efigênia, nas quais as edificações contaram com o uso de pedra-sabão em substituição ao mármore. Este mármore vinha da Europa e era muito caro. Então, com o uso da pedra-sabão, parou de se fazer o uso do mármore. Agora, por que tanta igreja? Na época, tinha os grandes fazendeiros, né, os grandes que tinham muita terra, muito dinheiro. Eles achavam que construindo igrejas, eles pagariam parte do pecado deles que eles cometiam. Então, você vai em Ouro Preto, tem uma parte lá que tem uma igreja, parece que são 2 ou 3 igrejas assim, ó, uma do lado da outra. Então, eram os grandes fazendeiros que acabavam fazendo, né, construindo, para ver se diminuía um pouco do pecado deles com Deus. Falar da gastronomia mineira.
A gastronomia mineira tem aquele tempero a mais que vai além dos aromas e sabores, representando a conexão com a terra e o modo de vida local, criando hábitos e costumes típicos ao longo do território. São famosos os bolos, broas, pães de queijo e biscoitos assados no calor do forno à lenha, conhecidos como quitutes, que combinados com o café sempre quentinho, compõem um cenário acolhedor típico do estado. Então, falar de Minas Gerais é falar de queijo, pão de queijo. Quando fala, você é de onde? Eu sou de Minas Gerais, o uai, né? Então, o nosso uai. Aí, eles logo falam a terra do pão de queijo, que é conhecido, né? Nacionalmente e até fora do Brasil também. Palavras finais. Minas Gerais é um estado de encontro de povos e, por isso, apresenta ampla e diversa expressão cultural em seus mais variados registros, tanto no passado quanto no presente. O reconhecimento de nossa diversidade e o respeito às expressões culturais devem fazer parte do cotidiano da sala de aula, de forma a contribuir para a convivência social, autônoma e respeitosa. As muitas Minas Gerais, já evocadas pelo grande escritor Guimarães Rosa, né? Porque Guimarães Rosa não falava assim, Minas não é uma só, não. Minas são muitas, por causa da diversidade cultural que Minas tem. São palco de um jeitinho próprio de cozinhar, de cultivar a terra, de conversar, de dançar, de expressar, de ser, que denotam características próprias de um povo que, em sua diversidade, consegue construir sua identidade. Minas Gerais abriga uma biodiversidade monumental, diversas construções arquitetônicas, horizontes, artes, expressões culturais, culinária, feiras, festas, montanhas, grutas e rios. Minas não tem mar, mas Minas tem cachoeira, Minas tem rios, né? E tem montanhas. Rios e cachoeiras, tem flora e fauna, encantadores. São muitas histórias, acontecimento e vivência. Afinal, o Estado completou 300 anos no dia 2 de dezembro de 2020. Então, como eu disse para vocês, Minas Gerais é um bebê comparado aos países, né, europeus que tem lá, que existem desde mesmo antes de Cristo. Alguns países. De onde eu tirei esse estudo? Referência: plano de estudo, tutorado, ensino fundamental, anos iniciais, comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais, educação, Minas Gerais. Agora, vocês vão dar uma pausa na nossa aula para assistir esse vídeo, né, da Paula Fernandes cantando Seio de Minas. Na letra dessa música, ela retrata Minas Gerais perfeitamente. Então, dê uma pausa e vamos lá. Depois retornem para a nossa videoaula. E então, aprender um pouco mais sobre Minas Gerais? Então, como eu disse inicialmente, façam anotações e as próximas aulas sobre o estado de Minas Gerais, a professora Valdete é que vai passar para vocês. Façam as anotações, porque esse material não tem impresso, certo? Fiquem com Deus.